E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? E seguimos, portanto, com mais uma sequência de aulas, com a nossa aula 13 hoje, e nós vamos fazer a resolução de algumas questões para que a gente possa retomar um pouquinho a questão das palavras parônimas e homônimas, tá? Eu espero que vocês tenham respondido as questões, porque é um momento em que você pode ir se familiarizando com algumas palavras, e vamos só lembrar aqui que o estudo de palavras parônimas e homônimas, esse estudo faz parte da coesão lexical, que é analisada na competência 4. Tá? Na competência 4, o corretor ele analisa a coesão referencial, que são aquelas palavras que fazem referência ao que foi dito anteriormente, ou aquelas que dão início a um determinado parágrafo, fazendo menção a algo que vai ser dito, tá? Então, temos a coesão lexical, que é exatamente nesse teor aqui do uso das palavras parônimas, homônimas, as sinonímias, as antonímias, as palavras polissêmicas, para que você não faça a repetição desnecessária dessas palavras. Porque a repetição, como eu já coloquei antes, ela se enquadra dentro de um aspecto de, digamos assim, de erro. Então, dentro do parâmetro de repetições, nós podemos estar sanando essa problemática conhecendo o estudo da semântica, ou seja, o sentido que as palavras exercem dentro de um contexto, para que você não empobreça o seu texto e, portanto, você inteirado do que é o estudo da semântica, que é o sentido das palavras dentro de um contexto, onde você pode usar sinonímias, antonímias, polissemias, parônimas e homônimas, como eu já coloquei antes, e isso termina por ser um caminho a se percorrer. Então, eu enviei as questões, o banco de questões, eu espero que vocês possam ter respondido, para que a gente possa aqui conjuntamente debater algumas palavras e sanar algumas dúvidas e abrir um consenso de ampliar conhecimentos, de ampliar novos significados aí, e também evitando alguns desvios, tá? Fazendo uso, às vezes, assim, dentro de um contexto indevidamente, e isso prejudica toda a semântica da construção dos seus argumentos. Beleza? Vamos continuar, então. Na sequência, eu coloquei aí 8 questões para vocês resolverem, e aí nós vamos, portanto, gabaritar essas questões. Na primeira questão, nós vamos trabalhar aqui 4 palavras. Lembrando que as palavras parônimas são aquelas que têm sentido e têm escrita, o sentido diferente. A escrita e a pronúncia são apenas parecidas. Escrita e pronúncia são apenas parecidas. O que é parecido não é igual. E o sentido, sempre lembrando, é diferente. A semântica é diferente. Então, nós temos aqui na primeira questão, indica a alternativa na qual as palavras completam corretamente os espaços das frases abaixo. Vejamos, eu tenho aqui 4 contextos oracionais. E eu tenho, na realidade, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui para vocês, eu vou ter essas palavras. Nós vamos ter a palavra discriminado e nós vamos ter a palavra discriminado. São palavras parônimas. Eu tenho a palavra tráfego e eu tenho a palavra tráfico. Eu tenho a palavra infringir e eu tenho a palavra infligir. Eu tenho flagrante e eu tenho fragrante. São bem parecidas, mas não
façam uso dessas palavras indevidamente. Minha gente, discriminar é deixar de ser crime. O des é negando. Discriminar, deixa de ser crime. Então, o aborto, porventura, dentro de um contexto de uma lei, pode deixar de ser crime. Então, ele pode ser discriminado. O discriminar é separar. Por isso que a gente chama de fulano discriminou fulano, Pedro discriminou o João. Separou, né? Por condição social, por raça, por sexo e assim por diante. O que é o tráfego? É a circulação, né? Veículos. O que é o tráfico? É o comércio ilegal. O que é o infringir? É você transgredir. E o infligir é você aplicar multa. Então, eu, enquanto condutora de um veículo, eu posso infringir a lei. E quem, porventura, está me observando, está me monitorando, caso eu cometa algum desvio, ele vai infligir a lei, porque ele vai aplicar. Tá? Os dois outros termos, flagrante, é o ato, é no momento, flagra, no momento, e o flagrante é aquilo que é relacionado a aroma, perfume. Então, vamos lá. Pegando o contexto dessas 4 palavras, com as suas respectivas parônimas, nós temos que contextualizá-las dentro dessas estruturas oracionais. Então, o adultério, minha gente, aqui, o adultério foi descriminado, ou seja, deixou de ser crime no Código Penal. O congestionamento na Avenida Paulista paralisou o tráfego. Ao beber e dirigir, o condutor está... ao beber e dirigir, o condutor está infringindo. Os condenados foram presos em flagrante. Então, está vendo aqui como é que acontece? Então, nós temos, portanto, na primeira questão, a alternativa letra A. Então, as palavras discriminado, tráfego, infringindo e flagrante. Alternativa letra A. Questão 2. Comparando-se as palavras sublinhadas em, eu tenho, a manga que chupei estava uma delícia, manga. Cortaram a manga da minha camisa. Nós constatamos, portanto, um caso de quê? Olha, analisando, essas palavras, elas são iguais na escrita e elas são iguais na pronúncia. Como é que nós chamamos as palavras que têm algum aspecto de igualdade? Homo. O que é igual é homo. Homo. Então, nós já sabemos disso. Não importa, o sentido vai ser diferente. Essas palavras, minha gente, não são sinonímias, ou seja, não são palavras sinônimas. Elas não são palavras antônimas, ou seja, elas não têm sentido contrário. Elas não são parônimas, porque elas não têm nada de parecido, elas têm de igualdade. Aqui é igual, a escrita é igual, a pronúncia também é igual. Ela é homonímia? Ela é homonímia. Cognatas? Não, as palavras cognatas são aquelas palavras que elas pertencem à mesma família, digamos assim, pela a família de sentidos, né? Por exemplo, elas não têm a mesma estrutura, o mesmo léxico, mas é o mesmo sentido. Se eu colocar vidro, aí eu tenho vidraçaria, eu tenho envidraçar, eu tenho vitrine. Então, todas as outras palavras fazem parte da palavra, da estrutura lexical de vidro, né? Até, por exemplo, vitrine até muda um pouquinho, mas essa sequência de palavras aí são palavras chamadas cognatas, pertencem ao mesmo grupo, à mesma família.
Então, nós teríamos aqui na segunda questão alternativa, letra C. Nós teríamos essas palavras são homonímimas, tá? Terceira questão. Pela ordem que ocorrem as frases abaixo, devemos preenchê-las respectivamente com os vocábulos. Preste atenção. Nós temos aqui concerto, nós sabemos que tem outro concerto, então são palavras homônimas. Existe cumprimentar, existe o cumprimento, aliás, e existe o cumprimento, com U e com O. Existe várias palavras com seção, porque seção são palavras homônimas. E existe também a palavra cavalheiro e cavaleiro, né, que são palavras parônimas. Nessa questão aqui, na terceira questão, eu trabalhei a mistura de palavras homônimas e parônimas, tá bom? Aqui nós temos concerto, é homônima do outro concerto, já cumprimenta e cumprimenta, aqui cumprimento. Cumprimento e cumprimento é parônima, seção com as outras seções são homônimas e cavalheiro e cavaleiro são parônimas. Então, vamos lá. O concerto musical. Concerto, quando faz referência à música, é com C. Então, já coloco lá dentro, né? Eu tenho aqui algumas alternativas, letra A, B e E. Todos o cumprimentavam. A saudação é cumprimentar. A saudação é com U, cumprimentar. O cumprimento é tamanho, é extensão. Ele sempre, no exemplo 3, ele sempre trabalhou na cessão dos imóveis aos verdadeiros donos. A cessão com C e 2 S é o ato de ceder, a concessão de bens, né? O quarto exemplo diz, pelos modos como age, trata-se de um cavalheiro, né? O cavalheiro, aquele que é educado, aquele que aparenta sutileza com a outra pessoa, tá? Já o cavaleiro, não, o cavaleiro é aquele que cavalga, né? Então, vamos lá, alternativa aqui. Concerto com C, aqui é cumprimentaram, aqui trabalhou na sessão, né? Na sessão, e nós temos aqui cavalheiro na última construção oracional. Portanto, nós temos a alternativa aqui, letra B, tá? Terceira questão, letra B. Quarta questão, assinale o item que o espaço deve ser completado com a primeira palavra. Então, preste atenção. Eu quero a primeira palavra. Então, qual é a alternativa que eu completarei com a primeira palavra? Eu trabalhei nessa questão, deixe-me olhar aqui, eu trabalhei homônimas, não. Todas essas palavras dessa questão aqui, elas são parônimas, elas não são homônimas. Elas são parônimas. Vamos frisar mais uma vez, professora Rosilene. As palavras parônimas, elas são apenas parecidas no aspecto da escrita ou no aspecto da pronúncia. E cada uma delas tem seu sentido específico, tem sua semântica diferenciada. Assim como as homônimas também, apesar de apresentarem essas palavras processos já de igualdade, mas a semântica é diferente. É exatamente esse estudo aqui para auxiliar vocês nesse amplo conhecimento de colocar o maior número de palavras possíveis sem repeti-las. E esse estudo é interessante, não esqueça, ele está dentro da competência 4, lá da redação de vocês. Vamos lá. O criminoso, ele foi preso em flagrante, não, que eu saiba, flagrante é perfume, aroma. Não, ele foi pego, foi em flagrante, então aqui ficou com a segunda. Eu não poderia marcar a letra A. Letra B. A moça sempre agiu com muita... Ela age com descrição ou discrição. Ela age com discrição, que a discrição é você ser bem sutil, discreto. A descrição com é você descrever. Então, nós agimos com discrição.
Letra C, então eu marquei para a segunda, não, eu só quero a primeira. Letra C, o juiz ordenou que o acusado fosse recolhido, expedindo um. Minha gente, mandato é duração de período de gestão. E mandado é uma ordem judicial. Então, nós temos, o juiz ordenou o quê? Que ele fosse expedido um mandado. Então, aqui, segunda opção. Nós não chegamos na alternativa correta ainda. Letra D. Todos abandonaram o prédio cujo desabamento era, olha, iminente é aquilo que está próximo. Eminente é ilustre. Então, o perigo aqui, todos abandonaram porque o prédio estava próximo a desabar. Então, a alternativa correta é a letra D. Eu marcaria com a primeira palavra, então. Então, condiz com o comando da questão. Assinale o item que o espaço deve ser completado com a primeira palavra dos parênteses. Com a primeira palavra. Então, alternativa letra D. Letra E. O motorista foi multado por... o motorista, ele é multado. Então, quando ele é multado, isso nos traz uma concepção de desvio de conduta e, portanto, ele fere a lei, portanto, ele infringe a lei. Tá? E lembrando, quem inflige é exatamente o guarda ou qualquer outro setor responsável. Portanto, nós não seria a primeira palavra. Então, nós teríamos aqui a alternativa correta na quarta questão, a alternativa letra D. Quinta questão. Nós temos aqui na quinta questão. Eu só coloquei, minha gente, 8 questões, só para a gente dar um respaldo maior ao conteúdo, para a gente não desmerecê-lo, até porque todo esse aparato gramatical, ele serve de embasamento. Então, nunca esqueçam que tudo que nós trabalharmos aqui tem a sua carga de importância dentro do teu processo de uso da variedade padrão, por exemplo, que é exigido dentro da redação. Eu tenho aqui apenas 2 palavras. Eu tenho mandado, que nós já comentamos na questão anterior, o mandado e o mandato, e o caçado. O caçar, aqui nós temos aqui é uma palavra homônima, porque é homônima com caçado, ó, caçado, caçado. Já aqui ela é parônima, mandado com mandato. Isso aqui é parônimo, isso aqui é homônimo. Agora, só lembrando, vamos lá, nós já revisamos o que é mandato. O mandato é duração. E o mandado é uma ordem judicial, o mandado judicial. O caçar com C é perseguir, então é quando você caça o animal, você persegue. E o caçado com 2 S's, aqui é no sentido de revogar, é no sentido de anular. Portanto, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o mandato do deputado, o mandato aqui foi cassado. Então, nós temos que a alternativa aqui, ó, mandato, e ele foi o quê? E ele foi cassado, com 2 S's. Portanto, nós temos aqui, quinta questão, alternativa, letra C. Sexta questão. Assinale o item em que a palavra destacada está incorretamente aplicada, que é isso que, porventura, poderá vir a acontecer. É quando você pega a palavra e você a coloca num contexto onde tua intencionalidade é uma, mas a palavra quer dizer o outro sentido. Então, não bate. E isso compromete, sim, digamos assim, o sentido, a questão da semântica. Você quer dizer algo e o corretor vai compreender de uma outra forma. E isso termina desencadeando digamos assim, uma incoerência dentro do seu texto. Portanto, nós temos aqui, assinalar o item em que a palavra destacada ela está incorreta. Analisando os contextos, eu tenho, trouxeram-me um ramalhete de flores fragrante. Opa, eu disse que fragrante é perfume, é aroma, é cheiro bom. Tá ok. A justiça infligiu a pena merecida aos desordeiros, tá certo, porque a justiça é quem aplica. Promover uma festa beneficente
Minha gente, essa palavra não existe, ela é beneficente. Beneficiente não é beneficiente, a palavra é beneficente, não esqueçam disso. Letra D, devemos ser fiéis ao cumprimento do dever, está correto? A cessão de terras, ou seja, a doação de terras, a separação de terras, compete ao Estado. Essa cessão aqui está certa, a divisão. Portanto, nós temos a alternativa aqui incorreta. A palavra destacada está incorretamente. Promover uma festa beneficente para a creche. Já vi em vários locais essa palavra, em várias divulgações, em várias propagandas, divulgando bingo, alguma outra coisa, alguma atividade com esse cunho. E o nome não é beneficente, é uma rifa beneficente, é uma festa beneficente. Então, a sexta questão, alternativa, letra C. Sétima questão. Na sétima questão, nós temos novamente conceito, flagrantes, discriminações e beneficente. Então, dá para a gente, essa sétima questão, dá para nós já estarmos mais inteirados. Beleza? Pois vamos lá. No último concerto, olha, no segundo quadro, no segundo aqui, vocês vão completar aí, minha gente, com as duas palavras, certo? Com as duas. Então, vejamos. No último concerto, então, se você está vendo já, que a orquestra sinfônica, música, é concerto com C, que pode ser a B, que pode ser a D e que pode ser a E. Mas vamos lá, no último concerto da orquestra sinfônica, houve o quê? Flagrantes, discriminados ou flagrantes discriminações entre os convidados, apesar de ser uma festa beneficente, ou seja, é como se tivesse ocorrido algum tipo de tratamento diferenciado. Por exemplo, quem fosse mais pobre, de condição social, de status sociais. Então, assim, aqui nós teríamos o quê? Vamos só ver. No último concerto está correto, da Orquestra Sinfônica, houve flagrantes discriminações, porque discriminar é separar, entre os convidados, apesar de ser uma festa beneficente. Portanto, nós teríamos a alternativa correta na sétima questão, alternativa letra E. Na oitava questão, nós temos assim: assinale a alternativa cujas palavras preencham corretamente as lacunas das proposições. Então, olharemos quais são essas palavras. Vamos lá. As palavras que eu irei trabalhar aqui: infringiu, infligir, retificar. Professora, eu não estou lembrando o que é retificar. Retificar é consertar. E ratificar é você confirmar. Discriminar, separar, tráfico ilegal, comércio ilegal e cumprimentar a saudação. Beleza? Tudo aqui? Então, vamos lá. O motorista, que nós vamos assinalar a alternativa cujas palavras vão preencher corretamente as lacunas. O motorista aqui, ele vai fazer o quê? As leis de trânsito. Ele vai, só voltando aqui, desculpa. Ele vai fazer o quê? Ele vai infringir. Muito bem. Por esse motivo, a pena infligida foi a suspensão da habilitação. Então, a letra A até agora está ok. Na número 3, na frase 3, pessoas daltônicas não conseguem o quê? Qual é a palavra? Aliás, desculpem, minha gente, aqui, 2, o 1 nós já completamos, o 1 completamos. Jesus. Infringiu, infligida, tá correto. Vamos voltar. 2, os erros foram retificados. Pessoas daltônicas não conseguem discriminar. Beleza. O tráfico de entorpecentes tem sido duramente combatido pela Polícia Federal. Ok. Os chefes de Estado
cumprimentaram-se durante a ou após a cerimônia. Portanto, nós temos aqui, minha gente, a alternativa letra, na 8ª questão, alternativa letra A. Pois ok, nós vamos, na próxima aula, na nossa próxima videoaula, eu vou fazer só uma breve revisão do que nós vimos no semestre. Mas, assim, só abordando e colocando algumas condições de importância que vocês devem se atentar para os conteúdos que nós já trabalhamos até aqui, e sempre dando o seu devido grau de importância a esses conteúdos, enfim, a todas as disciplinas. Então, nós faremos essa breve revisão. Vou trazer desde a nossa videoaula, a primeira, até essas últimas aqui, abordando, só dando mesmo algumas pinceladas para que vocês fiquem relembrando e que vocês não possam esquecer. Pois eu desejo que todos continuem bem, que Deus possa continuar nos protegendo, nos guiando, que possamos estar sob a proteção dele. Pois fica aqui o abraço da professora Rosilene, a professora de língua portuguesa do cursinho JB, uma turma bem especial aí de 2021, e vamos pensar de forma positiva, quem sabe temos uma esperança que próximo semestre nós possamos aí ter nossas aulas presenciais. Beleza? Pois um abraço, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.